Olá, boa noite. Qualidade do que é vão, inútil, sem solidez nem duração. Ostentação, sentimento de grande valorização que alguém tem em relação a si próprio. Futilidade. De acordo com o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, esses são alguns dos significados da palavra vaidade. A vaidade também é um dos 7 pecados capitais, aliada ao orgulho, sentimento que pertence a qualquer ser humano. A vaidade vai ao extremo em tempos de superexposição proporcionada pela internet. E o mercado fatura alto com isso, com esse fenômeno. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o mercado de beleza movimentou em 2013 cerca de 38 bilhões de reais. Outro segmento que lucra bastante com a vaidade de quem está em busca do corpo perfeito é o de suplementos. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos, a indústria movimenta só no Brasil cerca de 1 bilhão de reais por ano. Os homens se tornaram consumidores ferozes de produtos que os ajudam a parecer mais belos e mais jovens. E as crianças, os adolescentes, também estão na mira dessa indústria de beleza? As meninas, muito cedo, já buscam uma melhor apresentação estética e usam maquiagem, vão ao cabeleireiro, querem roupas iguais às das mães. Mas será que há um excesso nisso tudo? O que será que a vaidade ao extremo pode implicar no desenvolvimento de crianças? Esse é o assunto do Sala Debate de hoje. E para isso, convidamos 2 convidadas. Temos aqui a Nilda Jock, ela que é psicanalista, vai participar com a gente, pós-graduada em Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo. E também a Priscila Mignot, ela que é psicóloga do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que trabalha justamente a questão da estética entre crianças e adolescentes que necessitam de alguma amputação. Muito boa noite. Obrigado pela participação no programa de hoje. Quero deixar também o nosso convite aos nossos telespectadores e internautas. Acessem já o Facebook e o Twitter, no twitter.com. O nosso perfil é o @canalfutura. Se você é contra ou a favor da imersão de crianças e adolescentes no universo da imagem, da estética, do narcisismo, de concursos de beleza, participe com a gente, dê a sua opinião. Acesse aí a nossa página no facebook.com/Canal Futura Oficial. Procure este meu avatar que está aí junto com este vídeo. E embaixo deste vídeo você pode colocar a sua opinião, colocar aqui a sua pergunta para as nossas convidadas no estúdio. Vamos rodar então uma reportagem para trazer um pouco para o chão dessa discussão o que está por trás do assunto vaidade no universo infanto-juvenil. Cabelo feito, maquiagem, roupa de gente grande, incluindo sapatos de salto. Desde muito cedo, as meninas parecem buscar um padrão de beleza que não pertence ao universo das crianças. O excesso de preocupação com a estética, que afeta boa parte dos brasileiros adultos, também atinge em cheio os mais jovens. A vaidade natural de cada um recebe o estímulo da indústria da beleza, que fatura alto com o desejo de quem quer ficar mais bonito, mais jovem e assim ganhar mais autoconfiança. E as crianças também são ávidas consumidoras de produtos e serviços ligados à estética. Através de pesquisas, a indústria desenvolveu e o mercado já oferece produtos específicos para elas, mas boa parte do público infantil ainda usa cosméticos indicados apenas para os adultos, que podem ser prejudiciais à saúde. E como lidar com o excesso de vaidade das crianças? Muitas famílias aprovam, incentivam e até exploram a boa aparência dos filhos. É o caso das meninas que participam dos concursos de beleza, competindo pelo título de Miss. Por outro lado, muitos pais tentam evitar que os filhos encarem a estética como um valor fundamental e tentam deixar as crianças bem distantes dos anseios e ambições dos adultos. Muito bem, lembrando a você que as participações pelo facebook.com/Canal Futura Oficial já estão abertas, já tem gente participando aqui, envie o seu comentário. Priscila, Nilda, muito obrigado pela participação. Há um lado positivo ou negativo nesse momento que nós estamos vivendo de muita tecnologia, muita exposição, de muito protagonismo de crianças e adolescentes com relação à sua própria imagem, ao narcisismo, à vaidade? Vocês conseguem ver lados positivos e negativos? Nilda. Bom, com relação ao lado positivo, na exposição de crianças, eu acho que é bastante complicado, porque às vezes a criança envereda por
um exibicionismo que às vezes vai pelo caminho da sensualidade e isso eu acho que é bastante complicado. Agora, por outro lado, é claro que a criança acha que, e às vezes os pais estimulam esse tipo de coisa, né? Outro dia ocorreu isso, né? Um episódio em que o pai parece que foi de alguma forma repreendido por conta disso, por expor a filha na internet com esse tipo de coisa. Então, eu acho que é muito difícil você predizer certas coisas, porque nós, como eu dizia, nós estamos meio perplexos assistindo a essa situação. Eu, pessoalmente, vejo essa perda da infância, já que fica tudo muito precoce, tudo acelerado, como uma perda que nunca mais vai se reaver, né? Quer dizer, a criança perdeu esse momento lúdico, esse momento de ser criança e nunca mais vai reatar esse contato com esse momento. Priscila, boa noite. Você concorda com a Nilda? Acha que essa é uma perda irreparável quando uma circunstância é utilizada nesse contexto ou não? Então, assim, estava escutando a Nilda falar e eu acho o seguinte, assim, a gente tem que ter como pano de fundo dessa discussão o próprio conceito de infância, porque esse cuidado que a gente tem com a infância e isso que a gente se assusta ao olhar crianças perdendo a sua própria infância, isso não foi sempre assim. Então, a gente teve toda uma construção histórica de chegar ao cuidado com a infância, tal como a gente vê hoje, né? Se a gente pensar que lá na Idade Média não tinha esse cuidado com a criança, de colocar a criança ali sob alguns cuidados do adulto que pudesse ali estar preparando, lá não, né? Se a gente for remeter lá na Idade Média, essas crianças eram cuidadas muitas vezes por amas, e rapidamente se vestiam, inclusive, com roupas de adultos, né? Isso que hoje espanta a gente, isso era muito natural naquela época, né? As crianças eram mini adultos, logo começavam a trabalhar. Então a gente teve todo um percurso histórico que foi acontecendo para que essa criança fosse tendo uma infância, que a gente conceitualizasse a infância, se preocupasse, tivesse especialistas, pessoas que pensassem em infância, que cuidassem da infância, e hoje a gente vê uma coisa acontecendo meio que retornando, só que isso não é possível retornar do mesmo jeito, né? Porque a gente já tem esse conceito de infância e isso já nos assusta, né? Então, assim, concordo muito com o que a Nilda está dizendo, disso o que a gente está perdendo de infância de cada criança, né? Que eu acho que é um pouco isso, e o que a gente está perdendo da infância, de uma forma geral, de como a gente se dirige a uma criança, como é que a gente cuida da criança, assim. Então vamos ver se a gente traz alguém que discorde um pouco nesse programa. A gente vai convidar agora a Carla Brant, ela que é assistente executiva, vai participar do programa via internet, diretamente do Recife. Carla, muito boa noite, muito obrigado pela participação no programa de hoje. Lembrando que a Carla é mãe da Isabela Brant, Mini Miss Brasil Intercontinental de 2014, com 7 anos de idade. Carla, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem, sim. Boa noite, Nilda. Boa noite, Priscila. Queria saber de você, Carla. A gente está justamente no programa de hoje tentando trazer aí algumas provocações sobre a relação de crianças e adolescentes com a vaidade, né? Você convive com a realidade da Isabela e está aí envolvida diretamente em ambientes onde ela está se expondo, participando de competições. Você prevê algum tipo de prejuízo no desenvolvimento da Isabela nesse sentido ou não? Consegue lidar com isso, prevalecendo aí a curadoria, a tutoria da relação com a sua filha? Nenhuma perda, absolutamente. Isabela é uma criança normal, ela tem uma infância normal, ela vai para a escola e se relaciona com as amiguinhas da escola normal, ela brinca de esconde-esconde, de pega, aqui no prédio ela brinca com as crianças normalmente, ela teve sim um contato com esse mundo, digamos assim,
de Miss, de modelo, ela gosta muito disso, mas isso passa muito pelo lado da fantasia na cabeça dela. Eu fiz algumas anotações aqui, porque eu acho que na cabeça de Isabela isso não passa como uma coisa de estética ou excesso de vaidade, né? Ela é sim uma menina vaidosa, mas isso não afeta a infância dela de modo algum. Se ela vai numa festa de aniversário, ela chega ao ponto de tirar os sapatos, participa de todas as brincadeiras, sabe? No final da festa, se você olha para ela, você quase não reconhece que é a mesma criança, porque assim, completamente descabelada. Eu acho que o papel dos pais, da família, na hora de orientar a criança, é muito importante, né? A conotação que o pai ou a mãe, a família vai dar a isso na cabeça da criança pode fazer toda a diferença, pode fazer uma diferença muito grande, porque de repente você olha para a criança, ela está achando aquilo bonito, ah, filha, que legal, mas aquilo para ela é uma brincadeira. Agora, Mas Carla, já, você Sim. me permita te interromper só para trazer mais uma questão. A gente está rodando aí algumas fotos da Isabela justamente para o público poder ter mais conhecimento sobre a sua rotina. Sim. Você imagina que, de alguma maneira, algumas etapas são antecipadas na rotina da sua filha? Por exemplo, a exposição do corpo, a erotização ou não? Como você muito bem está falando, essa questão de conversar com ela, permitir que isso seja feito de maneira natural, que nas festas ela consiga botar o pé descalço, brincar bastante. Mas você não acha que isso antecipa algumas etapas, não? Eu não percebo isso nela, não. Eu não acho que antecipa etapa alguma, porque se antecipasse, ela não tiraria o sapato, ela não correria tanto, não ficaria tão suada, não. Ela estaria muito mais preocupada com a estética, com aparecer bonita para as pessoas e não em se divertir como uma criança. Ela está muito mais preocupada em se divertir e aproveitar ao máximo aquele momento como criança. Sim, é na escola, ela é uma excelente aluna também, ela teve o ano passado média anual 10 em todas as matérias, português, matemática, geografia, história. Esse ano É uma ela boa já aluna, teve... então. Ela é uma aluna excelente, ela Excelente. é inteligentíssima. Deixa eu trazer a discussão aluna. um pouco aqui para o estúdio, Carla. Antes de trazer, eu vou trazer a fala aqui para a Priscila e para a Nilda para poderem debater com você. Mas só para poder finalizar essa rápida participação sua, você já vai voltar a participar conosco. Foi ideia de quem envolver a Isabela nesse sentido? Foi ideia dela? Isso partiu do olhar de alguém? Partiu de uma sugestão da família? O que aconteceu? Não, olha só, na minha família não tem ninguém nesse ramo. Na minha família todos são médicos, não tem ninguém nessa área, assim, modelo, miss, nada. Um dia nós entramos numa loja de calçados infantil e tinha um panfleto e falava sobre um concurso de mini-miss local. A Ana que estava nesse panfleto, ela estava vestida com um vestido de princesa e estava com uma coroa na cabeça. Então, eu acho que a coisa passou, assim, pela mente de Isabela, muito mais como ela se viu no vestido, assim, como se ela fosse uma princesa, né? No lúdico e no imaginário do universo das princesas. Isso, exato. Eu não estou excluindo assim, não estou excluindo completamente que ela gosta da coisa da moda, ela gosta sim disso, mas para ela se vê como uma princesa. Então, acontece que ela teve um encontro casual com uma modelo que é daqui de Pernambuco, mas que fez a carreira toda no exterior, e essa modelo não falou com ela, não falou com Isabela em momento algum, falou comigo, né? Carla, olha, Isabela é assim, ela tem um perfil muito interessante. Então, aquilo ficou, a informação da modelo ficou comigo e ficou comigo também a reação de Isabela quando viu a propaganda desse concurso.
e ela pediu para participar do concurso. Carla, eu vou E trazer eu a discussão resolvi- então aqui para o estúdio. Eu vou pedir para você continuar na linha para a gente sim. poder debater um pouco a partir da experiência da sua família, algumas outras questões. Já já eu volto a falar com você, tá bom? Claro, claro. Priscila, Nilda, a gente está aí com o exemplo de uma mãe que está trabalhando junto com a filha, está ali olhando a rotina da filha com uma forma muito cautelosa, mas lidando com a questão de uma menina de 7 anos já exposta a concursos, a exposições de fotografia. A gente estava falando nisso no início do programa, né? Vocês acham que a Isabela perde parte da sua infância por participar disso? Pois é, então olha assim, eu acho que a gente não pode rotular, né? A gente tem que ter muito cuidado quando a gente está falando de ser humano, porque o ser humano é muito criativo, né? Da mesma forma que ela está dizendo, né, que ela tem um jeito lá de lidar com a Isabela, que ela cuida para que a Isabela não perca uma essência de criança, né, de que ela possa brincar descalça e que aquilo ali possa ser uma brincadeira, né? Isso é uma coisa, né? A gente tem notícias de mães que não fazem isso com a criança, né? De mães que chegam ao extremo de fazer, enfim, teve uma mãe nos Estados Unidos que injetou botox na criança, né? De puxar os cabelos fazendo uma exigência que a criança corresponda àquele mundo de adulto, né? Que é o mundo que a gente vive hoje, que a gente também questiona isso para o adulto, né? Assim, essa exigência da moda, essa exigência da beleza, esse padrão, né, disso de colocar a essência na aparência, né? Nós somos aparência também, mas nós também somos essência. Ela disse lá que na família dela tem médico, tem outras profissões, tem outras pessoas por onde a Isabela está circulando e que ela está se identificando, né? Toda menina gosta, né, de brincar um pouco de ser adulta, né, de colocar o sapato alto da mãe, assim, pegar o exemplo do sapato alto, já que eu trabalho no hospital de ortopedia. Uma coisa é ela pegar o sapato alto da mãe e brincar, outra coisa é ela botar um sapato alto do pé dela e ficar andando. Isso tem consequências para o corpo dela. Agora, essa rotina, Nilda, não traz a criança a uma realidade de se privar ou não de outras decisões? Por exemplo, a gente está vendo aqui participações no Facebook, Michel Maciel de Quadros, obrigado, Michel, pela sua participação. Ele fala, olha, hoje o estímulo dos pais por verem seus filhos como centro das atenções, como mini-adultos, sendo todos muito precoces, né? Atitudes irreparáveis, resultando na perda da infância, já que essa criança teria o resto da vida inteira para se preocupar com seu corpo. Como é que você analisa comentários como esse do Michel em relação ao posicionamento de crianças nesse sentido? É precoce? A criança poderia não ter que fazer isso na infância e ter o resto da vida inteira para se preocupar com beleza? Ou é impossível fazer uma analogia nesse sentido porque o narcisismo sempre esteve aí? Então, eu acho que é interessante delimitar o quanto é o narcisismo natural da criança, porque o narcisismo é constituinte, faz parte do ser humano. Agora, o quanto esse narcisismo pode estar nos pais, que reconhecem que essa criança é bonita, que ela é especial e que dizem o tempo todo para essa criança que ela é especial. Quer dizer, na medida em que ela é especial, que ela se destaca, em algum momento ela vai se dar conta que ela vai falhar, porque todos falham. E aí ela sofre um colapso de autoconfiança muito grande. Quer dizer, então, na medida em que ela vira uma menina mais bonita, ou mais alta, mais magra, ela vai sempre regredir e ficar... vai perder essa autoconfiança. Então, eu acho que é interessante pensar nisso também, né? Quer dizer, essa questão do narcisismo não ser tão estimulado na criança. Agora, pelo que a Carla falou, né? A Isabela é uma criança que brinca, que lida bem com essa questão. Ótimo, perfeito, que bom que ela pode ser inteligente, pode ser criativa, pode brincar e ao mesmo tempo poder desfrutar desse destaque. Mas pensar que esse destaque ele não é perene, em alguns momentos ele não se dá, né?
Carla, a sua filha em algum momento debateu com você sobre a vontade ou não de participar desta ou daquela sessão de fotografia, de estar cansada, de não querer fazer parte de um evento? Houve esse tipo de situação? Como é que você lida com isso? As agências que procuram bancos de talentos, de elencos, de casting, pressionam nesse sentido? Acho que é assim, as realidades do mercado, né? Você já percebeu situações onde a Isabela não quis participar? Já percebi, sim, mas isso não está relacionado, não esteve relacionado com a vontade dela, com relação ao que ela gosta. Mas sim, por exemplo, se ela não dormiu as horas de sono que ela precisa dormir. Então, assim, todo mundo sabe que uma criança tem o número de horas que ela precisa, número de horas mínima que ela precisa dormir. Então, às vezes, se ela está um pouco cansada, ou se é época de prova e ela está estudando, não sei. Então, ela não fica, digamos assim, ela não rende tão bem quando ela vai fazer um ensaio fotográfico. Já quando ela está muito animada, às vezes ela mesma fica prestando atenção, ela gosta de observar essas coisas por ela mesma, né? Também tem essa questão que eu acho que é importante, porque ninguém pode forçar, quer dizer, é claro que o pai pode forçar uma criança, o pai ou uma mãe pode tentar forçar uma criança a ser aquilo que ela não é, mas ela vai ser infeliz e mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber que aquilo não é o que ela gosta. Mas até hoje todos os profissionais que já trabalharam com a Isabela, inclusive eu escutei pessoas que me falaram assim, olha, se você precisar que eu fale, que eu dê o meu depoimento durante o programa, eu posso fazer isso. Todas as pessoas, sem exceção, que trabalharam com ela até hoje, fizeram um comentário, ela nasceu para isso. Agora, deixando bem claro, eu não percebo em Isabela uma coisa de narcisismo. Ela não se acha linda, maravilhosa. Ela gosta, ela é vaidosa, sim. Ela gosta de brincar de maquiagem, por exemplo. É como vocês falaram, existe toda uma indústria realmente por trás de tudo isso que também estimula, né? Hoje em dia você encontra maquiagem para criança, né, que não agride a pele da criança. Então, ela gosta de pegar a maquiagem e brincar. Mamãe, não é sempre. Ela pergunta, mamãe, hoje eu posso brincar de maquiagem? Sim, você pode. Ela gosta de... Mas ela não é narcisista, assim, sabe? De se achar, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou melhor do que todas. Não, ela brinca de igual para igual com todas as crianças, não é narcisista. Em algum momento ela pode estar menos disposta, mas não em função de querer ou gostar, e sim porque ela está mais cansada ou menos cansada. Nunca nada foi imposto, nunca nada foi forçado a ela. Pelo contrário, ela é quem me cobra, assim, quando ela passa algum tempo sem estar em contato com algum trabalho, algum concurso, ela pergunta, mamãe, quando é o próximo? Quando é que eu vou desfilar? Quando é a próxima vez? Se ela tem a oportunidade de assistir algum desfile na TV, ela assiste sempre comigo, sempre ao meu lado. Então, ela gosta de assistir aquilo também. Nada foi imposto, nada foi forçado. Agora, é verdade isso que Priscila falou, é verdade isso que Nilda comentou também. Eu sei que existem pais e mães que são exagerados, assim, eu sei de absurdos, entendeu? De pais que passam a navalha na sobrancelha da filha para poder o desenho da sobrancelha ficar perfeito. Mas esses casos absurdos já são destacados e aparecem na mídia exatamente porque são absurdos. Eu acho que são casos, assim, pontuais. Tem um número crescente, eu acho. Tá bom, Carla Brant, assistente executiva, falando diretamente do Recife. Conclua, porque eu quero agradecer a sua participação no programa de hoje. A gente vai passar o bloco já, mas queria dizer muito obrigado pela sua participação e sucesso aí para a trajetória da sua filha.
Obrigada a vocês. Tá legal, esta foi Carla Brant falando diretamente do Recife. Facebook.com, Twitter.com, perguntas aqui chegando para o nosso público. Jucimara Rosa, ela fala, olha, o que eu vejo é uma superexploração das agências que buscam não só um modelo e sim um dinheiro, pois em seus castings, em seus elencos, os modelos são sempre os mesmos, perfis que são loiros, de olhos azuis, e a gente vê isso tudo por aí. Seria mais fácil chamarem todos nesse perfil. O que vocês têm a dizer sobre depoimentos como esse, né, que trabalham uma visão da estética baseada num modelo consolidado, seja da sociedade brasileira, da sociedade mundial, mas também tem um pouco isso, né? De fato, até conversávamos sobre a estética do cabelo tem que ser liso, né? Ou vai por aí, né? Tem que fazer escova, tem que fazer alisamento e esse tipo de coisa, que na verdade tira a singularidade, né? Quer dizer, cada um é bonito da forma que é, né? Então isso é interessante. De fato, ocorre esse tipo de coisa. Priscila. Então, assim, esse ponto da singularidade, eu acho que é um ponto importante, né? Quando ela diz ali que a menina tem dias que ela não sorri direito porque ela não está muito bem, isso já demonstra pra gente que ela não tá vendo aquilo ali como um trabalho, né? Porque tem meninas que forçam um sorriso, a gente vê isso, né? Meninas forçando um sorriso quando não estão afim, né? E criança às vezes quer e criança às vezes não quer, né? Porque senão também a gente fica muito rotulando a coisa da beleza, é só o mercado. Porque tem pais também que fazem isso, por exemplo, na exigência de uma aula de piano, né? E a criança tem que tocar piano. Justamente, não é assim em muitos campos da sociedade? A gente está falando aqui do campo da beleza, da vaidade, mas o filho, a filha que vai aprender o ofício de um pai no mercado, o filho que vai disputar uma escolinha de futebol, o filho que vai consumir ali alguma informação, não tem também uma pressão inerente a ser o melhor, a se empenhar? O que o concurso de beleza tira de diferente disso? Eu vou voltar até aquele preâmbulo que eu fiz, assim, da infância, né? É importante que a criança possa experimentar. E a criança experimenta a diversidade brincando, né? Conforme ela vai crescendo, isso vai tomando uma seriedade a mais, né? A questão é se isso fica muito precoce com essa com uma exigência, né, assim, muito precoce de que ela tem que tocar então o piano perfeitamente bem, ele tem que jogar o futebol maravilhosamente bem. A criança está ali experimentando, né, para ver, né? E aí, conforme isso vai crescendo, conforme a criança vai crescendo, e ela vai se identificar com o piano, ela vai se identificar com a questão estética, isso vai tomando uma seriedade a mais, a exigência vai crescendo, mas ela também está crescendo, né? E aí, esse cuidado que a gente foi adquirindo ao longo da história, de cuidar da criança, para essa criança ir se formando, isso está sendo achatado de novo. A criança está voltando a precisar responder de uma forma mais adulta. Sintomas de uma geração e vamos lidar um pouco mais com isso. Eu vou passar o bloco daqui a pouco, pedir para a gente colocar aí na tela só a nossa página novamente do Facebook. Para você que está em casa, faça como a Cleuci, Firmina, Jucimara, o Pedro de Luna, o Lucas Gabriel. Estão aqui pessoas colocando comentários, enviando perguntas para as nossas participantes daqui de hoje. Embaixo desse vídeo, coloque aí o seu comentário, a sua dúvida, a sua opinião sobre a relação de crianças e adolescentes com o universo da vaidade, o universo da superexposição em tempos modernos. O Sala Debate vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando sobre a vaidade no universo infanto-juvenil. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate desta noite, falando sobre a vaidade no universo infanto-juvenil, de que maneira crianças e adolescentes, meninos e meninas lidam com estes tempos de superexposição da estética, da imagem, das relações de consumo, como pais, professores, adultos podem lidar com isso, identificar ali talentos mirins, propiciar a iniciação de um jovem, de um adolescente, de uma criança a algum ofício e ao mesmo tempo ter noção de tudo que está acontecendo nos arredores. Para este debate, nós trouxemos a Nilda Jock, ela que é psicanalista, pós-graduada em Filosofia da Educação pela PUC de São Paulo, e também a Priscila Mignot, ela que é psicóloga do INTO, o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, aqui do Rio de Janeiro. Nós vamos agora
lembrar a você, meu caro telespectador, meu caro internauta, que você pode entrar na internet, mandar o seu comentário pelo twitter.com, basta acessar @Canal Futura ou acessar também o facebook.com/Canal Futura Oficial. Envie seu caso, sua história. Você tem algum sobrinho, alguma sobrinha que é muito vaidosa, que se relaciona demais com a internet, que gosta de se expor, você lida com isso de uma forma ou de outra? Compartilhe a sua experiência conosco. Falando em compartilhamento, vamos compartilhar a opinião do público das ruas com esse tema do programa de hoje. Vamos lá. Você é uma pessoa vaidosa? Acho que sou um pouco. Você é uma pessoa vaidosa? Claro, sou sim. Por que claro? Porque por mais que a gente ache que a vaidade às vezes tem uma conotação meio fútil, a gente é vaidosa assim nessas pequenas coisas que a gente faz. Eu acho muito mais uma obrigação social do que de repente uma vontade mesmo da mulher. Eu acho que é melhor estar mais simples, mais solta, do que cheia de montagens e tudo mais, só para agradar quem está fora. Eu sou totalmente largado, né? Assim, a camisa que tiver na minha frente é a que eu ponho, o sapato que estiver na minha frente é aquilo que eu ponho. Às vezes até confundo a camisa do meu pai com a minha, enfim. Mas você se olha no espelho e precisa se sentir bem, né? Para sair na rua, né? É verdade, preciso me sentir bem, pelo menos aprazível, para sair no meio da rua. Até que ponto a vaidade pode se tornar um problema patológico? Bom, é aquele momento que você entra toda hora numa sala de cirurgia para se modificar. Como é que você trabalha a sua vaidade? Pô, cara, fazendo academia, eu passo creme, passo protetor solar, entendeu? Pra poder, senão fica essas manchas no rosto. E a mulherada também gosta, né? Se parar de ogro já era, cara. Tem mais não. Aí tem que se cuidar, né? Concursos de Miss Mirim, o que você pensa sobre isso? Eu acho uma atrocidade com a criança, sinceramente. Eu acho que a criança não tem informação, não tem maturidade para entender o que está acontecendo. Eu acho um pouco injusto. Eu acho uma tristeza muito grande, né? Colocar uma criança para competir por beleza, acho muito triste. As crianças são os que os pais espelham. Se as crianças estão assim, provavelmente os pais devam a ter criado assim também, eu acho. Acho que os pais deviam brincar com elas, fazer isso. Muito bem, tema polêmico, com muitas opiniões. Nós tivemos aí algumas opiniões mais fortes, outras mais específicas. Até fiz algumas anotações aqui. Os ogros já eram, Priscila. As pessoas falando que não tem mais espaço para os ogros hoje em dia. E uma outra falando que, olha, é uma obrigação social, mais do que o que a mulher tem que fazer, né? Mais uma obrigação social do que uma vontade da mulher. Hilda, Priscila, como é que vocês interpretam a opinião popular sobre esse tema vaidade nos tempos de hoje? Como é que você viu aí esses depoimentos, Nilda? Faz tudo sentido, não faz sentido? Bom, então, as pessoas, de um modo geral, falam é uma atrocidade fazer isso com a criança e de fato, é uma coisa que, se a gente pensar numa sessão de fotografia, é uma coisa extremamente demorada, que impõe um ritmo e uma convocação da criança que ela é quase que uma profissionalização precoce. Da mesma forma que a Priscila falava há pouco sobre a criança que trabalhava na Idade Média, já com 5, 7 anos estava trabalhando, da mesma forma a gente pode pensar nesse tipo de coisa. Embora o que a Carla tenha dito sobre a Isabela não é exatamente isso. Quer dizer, ela espera a Isabela mostrar interesse. Mas, por outro lado, você vê que a Carla falou que ela, de vez em quando, fala assim, não tem trabalho. Não tem trabalho, né? Às vezes, quer dizer, eu fico imaginando os artistas que não saem muito tempo na revista Caras, né? Como eles ficam com a autoconfiança abalada, né? Necessidade de se expor, necessidade de estar sempre... É quase que uma foto na internet que não tem uma curtida, que não tem uma compartilhada, que não tem um comentário. Está sempre visível, né? Você falou de outros ofícios, Nilda. O Pedro de Luna faz o seguinte comentário. Na verdade, antes do Pedro, eu vou trazer aqui da Raquel.
Tema bastante polêmico, gostaria de saber como se sentem as mães de pequenos atletas ou de pequenas bailarinas, carreiras que exigem bastante sacrifício e envolvem muita vaidade, Priscila. O que você tem a dizer isso para a Raquel? Pois é, um pouco o que eu estava dizendo, né? Essa questão da exigência está colocada para qualquer atividade que a criança venha a desenvolver, né? Se a criança está sendo exigida numa perfeição que a gente hoje entende que a criança não precisa responder, né, e não tem elementos ali para elaborar aquela exigência, isso vai ser prejudicial para a criança. Agora, nada impede que uma criança faça balé, que a criança brinque, né? Por exemplo, ela pode fazer um ensaio de fotografia mais leve, né, de uma forma mais lúdica, que seja uma brincadeira entre as crianças e que os ensaios, inclusive, fiquem mais bonitos e com uma cara mais de infância, né? Não sei, aqui a gente está pensando um pouco o movimento que a gente está vivendo. Então, é sempre muito difícil você criticar e pensar criticamente um movimento histórico que você está nele. Faz parte, né? A gente faz parte desse movimento. É o que diz aqui a Marci Ellen Correia Fernandes. Obrigado, Marci. Olha, minha filha é muito vaidosa, pede sempre para se arrumar, se maquiar até em casa, mas eu não deixo. Sou vaidosa, mas nem tanto. Uso maquiagem só quando saio e já conversei com ela diversas vezes sobre isso. Qual a dica que a psicóloga pode me passar? Alguma dica para a Marci Ellen, Priscila? Acho que a dica é ela ouvir a filha dela e ouvir também ela, né? Assim, o que ela quer para a filha dela. Eu acho que atentos. Ficar escutando. Ouvir não é só o que a criança pede, porque a gente não está ali para servir a criança e obedecer o que a criança quer. Mas ouvir no sentido de, bom, que caminho ela está me dando e o que eu acho que é possível para ela, o que eu estou ali como responsável pela educação, porque eu acho que o adulto ele não pode perder esse seu papel de educador ali, de quem está cuidando de uma criança. Facebook.com/canal Futuro Oficial Pedro de Luna, parabéns pelo programa, tema relevante. Gostaria de saber, Danilda, o que as psicólogas acham da vaidade precoce também com os meninos. Porque quando os pequenos não se ligam em príncipes, como é o caso das meninas que se ligam em princesas, eles se ligam em super-heróis. Os que se ligam em vaidade desde cedo são discriminados. Qual o limite entre a higiene e a vaidade exagerada? Que dica você pode dar para o Pedro, Nilda? Olha, com relação a se ligar em super-heróis, eu acho que, ou mesmo a menina que quer ser bailarina e quer ir de bailarina todos os dias para a escola, ou de princesa, seja o que for, eu acho que é interessante o limite que os pais, a função de limite que os pais têm para dar para as crianças, porque, na verdade, é assim, ok, você pode ir eventualmente de super-herói, mas você não é super-herói todos os dias, você é também você. No dia a dia, né? E isso que é interessante, quer dizer, tanto a fantasia não pode exceder no limite, como a vaidade também não é uma coisa legal, né? Vamos trazer a extrema vaidade. Exatamente. Né? Vamos trazer mais uma convidada para este debate. Vou falar agora com a Giovana Olivieri, ela que é contadora de histórias, vai conversar conosco pela internet aqui do Rio de Janeiro. A Giovana tem uma filha de 7 anos, chamada Maria Flor, que diz a Giovana que ela é super vaidosa. Muito boa noite, Giovana. Como é que você está? Tudo bem? Oi, boa noite, Zé Brito. Boa noite a todo mundo. É um prazer participar com vocês. Peço a compreensão de todos em casa, justamente pela conexão de internet. Normalmente a conexão oscila um pouquinho, mas a gente vai fazer um esforço aqui para entender o que a Giovana está falando. Giovana, você tem uma filha chamada Maria Flor, que é super vaidosa, mas você procura dosar essa vaidade, fazendo com que ela tenha que brincar bastante e que pintar unhas, se maquiar, seja elemento de uma brincadeira e não necessariamente de um ofício nessa faixa, né? Como é que você procurou trabalhar isso com a sua filha? Que tipo de diálogo você tem com ela nesse sentido? Exatamente, Zé Brito. O que eu faço é mostrar para ela que o brincar é muito mais saudável, é muito mais legal, porque a vaidade que ela tem, uma vaidade natural de 7 anos, uma vaidade de menina que brinca o tempo todo com as outras meninas, sem comparação, mas ela entende que brincar é muito mais divertido. Então, eu não me preocupo porque essa vaidade dela não extrapola.
Agora, você já teve que passar pela situação de conviver com um convite para sua filha ou alguma situação que ela foi confrontada com alguma possibilidade de se expor, seja na internet, seja em um concurso de fotografia, em um festival na escola, em que você percebeu que a vaidade dela aflorou de forma exacerbada ou não? Não, porque, como eu disse, a vaidade dela está dentro de um contexto de infância saudável que eu tento proporcionar para ela. Então, ela brinca muito, até as maquiagens, os esmaltes estão junto com os brinquedos. Então, como a Priscila disse, que elas seguem muito modelo na hora de brincar, né? O modelo da mãe, o modelo maternal, o modelo de adulto, né, da professora, elas seguem muito isso quando estão brincando, mas o brincar é um espaço que elas podem fazer isso, que elas podem experimentar, que elas podem descobrir, que elas podem se arriscar, descobrir até os seus medos, os seus desafios. Então, eu tento que essa parte de vaidade que apareça nela esteja também inserida na parte de brincar. Por exemplo, quando ela tinha uns 3 anos de idade, ela queria usar saias que rodassem. As saias precisavam rodar para ser interessante. E aquilo virou uma grande brincadeira na minha família. Assim, eu, minha mãe, a gente foi atrás de saias que rodassem, mas dentro de um contexto muito engraçado, de brincadeira. E aquilo... Da menina moleca, né? Da menina que está ali com a saia rodada, que quer brincar com aquilo. Isso, virou uma brincadeira. Então... a Priscila falou muito bem da infância também. Então, a infância é uma coisa muito nova. Eu acredito que as pessoas ainda... A gente tem muito que encaminhar ainda e muito que falar sobre esse assunto com as outras mães. E o que eu tento fazer também é preservá-la na hora da escolha de uma escola bacana, na hora da escolha das crianças que ela possa brincar de forma saudável. Então, é observar e trazer sempre, o meu papel como mãe é trazer sempre ela para esse lugar dela, que é o lugar de brincadeira. Agora, se ela apresentasse a vontade de participar de algum concurso, de participar de algum processo, nessa fase, dos 7 para o 8, para os 9 anos, o que você vai procurar fazer, Giovana? Olha só, eu vi até a mãe da Isabela... Foi justamente o que aconteceu com a mãe da Isabela, né? A Carla Brandt, que conversou agora conosco no primeiro bloco do programa. Eu vi a mãe da Isabela falando sobre que elas viram o cartaz dentro de uma sapataria, né? Que a menina estava vestida de princesa, colocou na cabeça, e a Isabela viu, despertou nela. Olha só, eu acho que isso não chamaria a atenção da Maria Flor, de verdade, dentro de uma sapataria. Mas eu acho que eu conversaria bastante com ela, porque sabendo das consequências, eu acho que numa sessão de fotografia, por exemplo, ou na hora que ela precisa se vestir daquela maneira, ficar exposta tantas horas naquilo, sessão de cabeleireiro, sessão de maquiagem, está perdendo tempo da vida dela. Eu vou agradecer. É muito fácil que ela faça coisa. Eu vou agradecer a sua participação, Giovana. Infelizmente, a conexão de internet está bem instável hoje. O público de casa está tendo um pouco de dificuldade de entender o que você está falando e visualizar a sua imagem. Mas eu até aqui consegui entender muito bem e queria agradecer a sua participação, Giovana Olivieri, contadora de histórias, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro conosco no Sala Debate de hoje. Tá bom, Giovana? Agradeço, Beatriz. Até uma próxima oportunidade. Oi, boa noite. Bom, a gente está vendo aqui mais participações. O Carlos Andrade, via Facebook, Nilda, fala o seguinte: olha, só vejo um problema em superestimar a beleza em qualquer nível. É se criar um conceito na criança onde o seu sucesso vai vir do uso da sua aparência e não da sua habilidade. O que você tem a dizer sobre um depoimento como esse? Pois é, eu concordo, porque eu acho que é um empobrecimento, porque existem muitos conteúdos que precisam... E que valem a pena ser valorizados, né? Então, eu acho que é de fato um empobrecimento, é uma pena, porque enfim, o corpo se modifica, porque as pessoas envelhecem e aí o conteúdo vai se perder. Então, eu acho que
faz muito sentido o que ele está falando. Priscila, o Ed Levino faz uma relação aqui com o fato dos pais e das mães se tornarem reféns das vontades das crianças nessa fase. Que dica passar para ele para não ficar refém de uma situação onde a vaidade é o objeto do desejo? Então, assim, a gente ouviu ali as pessoas falando, e a própria mãe da Isabela falou, assim, muito se defendendo. Não, minha filha não é narcisista. Não, eu não sou vaidoso. A gente tem que ter o cuidado de não dizer que ser vaidoso e o narcisismo é algo ruim. Isso é constituinte, né? A gente se constitui, a gente tem uma imagem, a imagem faz parte, né, da nossa identidade. A questão é isso ser a identidade, isso ser reduzido à identidade. Então, acho que ele precisa ficar atento a isso. Né? Agora, assim, quando isso se mostra como um talento da pessoa, a pessoa pode ter talento numa habilidade X, pode ter talento na escrita, pode ter talento na performance em teatro, pode ter talento em diversas áreas do conhecimento, mas quando se identifica que a beleza traz algo de talentoso. E aí? Pois é, eu acho que esse é o cuidado, é da gente não ser preconceituoso com a beleza, né? A gente tende um pouco, quando a gente pensa criticamente, porque a gente sabe que a gente vive um momento de exacerbação, né? Isso está muito forte na sociedade atual, da questão da beleza ser muito valorizada e ser o valor, né? A questão da imagem. Então, o que eu vejo é o que vale, né? Não o que a pessoa tem a me dizer, né? Então, a gente muitas vezes vê um preconceito ao contrário, né? Se uma mulher é bonita, então ela é burra, né? Então, acho que não. Acho que é poder valorizar outras coisas, não, e com cuidado de não achar que a beleza é algo ruim, né? Sabendo que existem belezas, né? Assim, a questão o que é belo para você pode não ser belo para mim. Pode ser belo não pode não ser belo para outra pessoa. Exatamente. Agora, num país como o Brasil, como vocês avaliam o papel de um estatuto, né? Nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que regula ali, que traz direitos a essa faixa etária, né? Lembrando que a primeira infância no Brasil vai até os 2 anos, a infância vai até os 12 anos, a adolescência começa dos 12 aos 17 e a partir daí vem a juventude. Como vocês interpretam a eficácia de um estatuto da criança e do adolescente nesse contexto midiático, nesse contexto de tecnologia à frente do nosso tempo? Importante ter, né? Se é que dá para entender uma pergunta como essa, não é não, Priscila? Acho importante ter um estatuto, assim, isso... eu acho importante a gente lembrar que existe infância. Acho que isso é o pano de fundo dessa discussão, a gente lembrar da importância que a gente teve aí conquistando esse período da infância, né, da importância de cuidar da infância. Cuidar não também num outro extremo disso, né, de tornar-se refém da criança e a criança pode tudo, né, mas de um cuidado. E cuidado é dar limite, cuidado é da criatividade, é permitir a criança criar. Então, dar cuidado para a criança. Nilda, Estatuto da Criança e Adolescente, deveria ter alguma modificação no seu ponto de vista, nesse atual contexto que nós vivemos nesse sentido? De exposição de crianças e adolescentes ao narcisismo do nosso tempo? Então, eu acho que nós falávamos há pouco sobre a questão da história, né, e a dificuldade que a gente tem de observar a história se a gente está vivendo, né? Eu acho que, certamente, nós vamos poder olhar com distanciamento, de uma forma muito mais crítica, muito mais abrangente, muito mais rica, na medida em que passarmos por isso. Mas, por enquanto, eu acho que nós estamos muito imersos nessa novidade, nessa novidade da exposição das novas mídias, né, que nós estamos vivendo. Então, eu diria que é difícil julgar o que é positivo e o que é nefasto, né, nesse tipo de coisa. Eu acho que ainda nós não temos condições de falar muito sobre isso. Agora, nessa linha tênue, dá para se identificar um momento onde a questão se torna patológica? Sim. Como prestar esse serviço para pais e mães que nos assistem nesse momento e às vezes têm dificuldade de identificar que seu filho, sua filha, seu aluno na escola está começando a se envolver com essa questão de uma maneira mais séria? Eu acho que se a gente pensar na questão do narcisismo, quando ela se torna obsessiva, ou seja, o cachorro correndo atrás do rabo incessantemente, aí você percebe que alguma coisa está errada. Quer dizer, aí deixa de ser um ganho
para se tornar uma perda, para se tornar uma coisa que promove intranquilidade na criança, né? Priscila, o Renato Brito, meu xará, diz o seguinte: os possíveis problemas que podem haver quando uma criança exerce alguma atividade semelhante a trabalho, devido a pressões, vaidades, desempenho, mas não seria o mesmo quando cobramos um bom desempenho das crianças, por exemplo, nos estudos? Sim. Simples assim? Simples assim. Mais participações aqui, temos o Renato Brito. O que você pode dizer com relação ao Lucas Gabriel, que fala sobre as atividades que crianças desenvolvem, que são diferentes de outras de outro tempo, né? Será que o avanço dos meios de comunicação não contribuíram em demasia para isso? Acho que é uma redundância, né? Agradecendo aí já a participação do Lucas, mas a tecnologia avança muito mais rápido do que a nossa própria capacidade de consumi-la e interpretá-la, né? Deixar para vocês de casa mais uma dica aqui. Nosso programa está chegando ao fim. Mas, para você que está aí com atenção ao universo educacional, foi prorrogado o prazo de inscrição do Prêmio Itaú Unicef, né? As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de maio. Com o tema Educação Integral, Aprendizagem que Transforma, o prêmio busca mobilizar a sociedade para a importância da participação social na oferta de educação integral e, ao mesmo tempo, dar visibilidade ao trabalho de organizações em parceria com escolas públicas. Para mais informações, você pode acessar premioitauunicef.org.br. Vamos dar uma olhadinha aí no vídeo. Atenção, escolas públicas e organizações da sociedade civil. Estão abertas as inscrições para o Prêmio Itaú Unicef. Se a sua instituição atua em projetos socioeducativos que estimulam a educação integral para crianças e jovens, a hora é essa. O Prêmio Itaú Unicef irá premiar as melhores parcerias entre ONGs e escolas públicas. Todos os projetos finalistas serão premiados e a parceria vencedora ganhará R$250 mil. Inscrições prorrogadas até 25 de maio. Mais informações no site www.premioitauunicef.org.br. Não deixe de participar! Tá aí a dica do programa de hoje, Prêmio Itaú Unicef. Priscila, estamos chegando ao final do programa, suas considerações finais com relação a esse tema, a esse contexto do universo da vaidade entre crianças e adolescentes. O que é importante se ter em mente? Eu acho que sempre o pensamento reflexivo, né? Eu acho que para as mães que estão com as suas crianças, eu acho que é sempre pensar, como eu disse, é sempre muito difícil a gente pensar a história fazendo parte dela, mas eu acho que a gente precisa manter o senso crítico e ver o que a gente quer, que mundo a gente quer e o que a gente está fazendo, porque a gente também está se identificando e está sendo levado, e o que a gente está fazendo porque a gente quer fazer, né? Assim, é muito difícil, é um exercício que eu acho que muito difícil, mas que eu acho uma revolução quando se faz parte dela, quando né? se faz parte dela. Mas eu acho que é necessário a gente pelo menos tentar fazer isso. Dá para fazer isso, Nilda? Já perguntando sobre suas considerações finais. Eu acho que sim, eu acho que você pode procurar parar para refletir a respeito do que você pensa e não ir na manada, né? Eu acho que é interessante sempre levar em conta o que afinal você pensa a respeito daquilo, né? Muito bem. E acho, desculpa, mas eu ia falar também uma coisa de ser refém, né? Eu acho que essa questão do limite dos pais é muito importante, porque, na verdade, não é um cerceamento, mas na verdade, é um apoio que os pais dão para a criança, porque ela não tem discernimento, muitas vezes, né? Tá, e o papel dos pais, né? Eu que sou pai de uma menina de 2 anos de idade, já tenho aqui muita informação para lhe dar sobre esse assunto. A você de casa, o meu muito obrigado pela audiência, pela participação, a vocês da internet, colocar aqui mais uma vez a nossa página no Facebook, o nosso mural. Muito obrigado pela participação com perguntas, com comentários. Vou deixar aqui o convite à Priscila e à Nilda para deixarem seus comentários nesse mural com relação a esse assunto, e você pode conferir a reprise do programa aos domingos às 9 da noite. E na semana que vem, ao vivo, terça-feira, tem mais Sala Debate. Boa noite e até lá!